Olá, professores. Sou o professor CyberX. Hoje vamos falar sobre a lição 4. Jesus, o pão da vida. Vamos para o texto áureo. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. No Evangelho de João, ao declarar, Eu sou o pão da vida, João 6,48, Jesus revela sua identidade divina e seu papel essencial na vida espiritual da humanidade. O pão, símbolo universal de alimento e sustento, é usado por Jesus para demonstrar que, assim como o corpo precisa de comida para viver, a alma precisa dele para encontrar vida eterna. O professor deve entender que, por meio dessa afirmação, Jesus se coloca como a única fonte de sustento espiritual duradouro. Vamos para a verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Essa afirmação está ligada diretamente à ideia de que todos, independentemente de suas circunstâncias, têm uma fome espiritual que somente Cristo pode saciar. Ele se coloca como a resposta divina para nossas buscas mais profundas, oferecendo vida eterna e completude. A lição para o aluno é clara: sem Cristo, a alma permanece vazia, mas nele encontramos a verdadeira paz e satisfação espiritual que transcende as preocupações cotidianas. Vamos para objetivos da lição. Primeiro tópico: instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. No segundo tópico, refletir a respeito aos desafios da fé. Já no terceiro, vamos falar como correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes diante de uma multidão faminta. Embora tivesse suprido uma necessidade física, o verdadeiro propósito era apontar para algo mais profundo: a fome espiritual da humanidade. A ação de Jesus revela que ele se importa com todas as dimensões do ser humano, mas deseja nos conduzir a uma compreensão maior da fé. Esse milagre, narrado nos 4 evangelhos, deve ser interpretado não apenas como sinal de compaixão, mas como revelação do Messias que veio alimentar almas com a palavra da vida. Historicamente, o povo esperava um líder que resolvesse suas carências terrenas, mas Jesus revela que a verdadeira saciedade só é encontrada nele, o pão do céu. Explique aos seus alunos que Jesus multiplicou os pães e os peixes para mostrar que ele se importa com nossas necessidades. Mas mais do que isso, ele queria ensinar que há uma fome ainda maior dentro de nós, a fome de Deus. Só Jesus pode alimentar nosso coração de verdade e nos dar paz que não acaba. Ele é o alimento que a nossa alma realmente precisa. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. Jesus percebeu que, embora a multidão tivesse recebido o milagre da multiplicação dos pães, sua atenção estava voltada apenas à satisfação das necessidades materiais. Isso revela uma visão limitada sobre o propósito divino. O povo buscava apenas o benefício imediato, sem reconhecer o verdadeiro significado espiritual da presença de Cristo. Essa atitude da multidão evidencia uma tendência humana comum: reduzir Deus a um provedor de soluções terrenas. No entanto, o ensino de Jesus transcende o alimento físico. Ele deseja despertar uma consciência espiritual, levando-nos a entender que há uma fome mais profunda, a da alma, que só pode ser saciada por meio dele. Você pode explicar aos seus alunos que Jesus percebeu que muitas pessoas só queriam resolver seus problemas do momento, sem se importar com o que ele realmente tinha a oferecer. Elas pensavam apenas em comida, mas Jesus queria mostrar que existe uma fome no coração que só Deus pode saciar. Ele queria algo muito maior: transformar vidas por dentro. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. A proposta desta lição é mostrar que a verdadeira dependência do ser humano não está apenas nas coisas visíveis e materiais, mas no sustento espiritual que vem de Deus.
A multiplicação dos pães foi um sinal, mas o foco da lição é nos lembrar de que nosso sustento mais profundo vem do Senhor, que supre além do que os olhos podem ver. Em um mundo que valoriza a autonomia e o consumo, essa lição resgata uma verdade essencial. Dependemos de Deus não só para o pão físico, mas para a vida em sua plenitude. A fé cristã convida o crente a reconhecer essa dependência diariamente, confiando que o pão da vida é a única fonte de saciedade eterna. Explique aos seus alunos que essa lição mostra o quanto precisamos de Deus, não só para ter o que comer ou vestir, mas para alimentar o nosso coração e dar sentido à vida. Jesus quer que a gente aprenda a confiar nele todos os dias, porque só ele pode nos sustentar de verdade. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Esse ponto já foi introduzido no slide anterior, mas aqui vamos reforçar sob uma nova perspectiva. A dependência que temos de Deus vai além da comida ou das necessidades do corpo. O pão da vida, que é Jesus, revela que há uma fome na alma que só Ele pode saciar. Nenhuma conquista humana ou bem material é capaz de preencher o vazio espiritual do ser humano. A plenitude que Cristo oferece é eterna, não temporária. A metáfora do pão nos leva a refletir sobre nossa busca por sentido e propósito. Enquanto os bens materiais suprem o corpo, é a presença de Cristo que traz descanso e direção à alma. Essa verdade é central na teologia cristã e deve ser ensinada como base da fé. Sem Jesus, tudo é insuficiente. Precisamos fazer com que os alunos compreendam que Jesus é o único que pode preencher o coração. Ter coisas é bom, mas não basta. Só quando a gente se aproxima dele é que encontra paz de verdade. O alimento que Jesus oferece não é só para o corpo, é para a alma, e é isso que muda tudo. Vamos iniciar o primeiro tópico. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Tópico 1. A multiplicação de pães e peixes. Subtópico 1.1. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Versículo 9. O Evangelho de João destaca a multiplicação dos pães como um milagre singular, pois revela não apenas o poder de Jesus, mas sua compaixão diante da necessidade coletiva. Alimentar quase 5.000 homens com poucos recursos é uma demonstração concreta de que, nas mãos do Senhor, o pouco se torna suficiente e até abundante. Esse milagre não foi apenas um ato de provisão, mas uma poderosa revelação da identidade de Jesus como o Filho de Deus. A narrativa chama a atenção para a confiança que devemos depositar nele, mesmo quando os recursos parecem escassos. O ato aponta para o Cristo que supre, guia e transforma a realidade com seu poder criador. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que Jesus fez um grande milagre ao alimentar uma multidão com pouquíssima comida. Isso mostra que, com fé, o pouco que temos pode se tornar muito nas mãos de Deus. Jesus sempre cuida de quem confia nele, mesmo quando tudo parece pouco. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21. Marcos capítulo 6, versículo 32 ao 44. Lucas capítulo 9, versículo 10 ao 17. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão, depois disso. A presença desse milagre nos 4 evangelhos reforça sua importância na narrativa bíblica. É raro que um evento seja registrado por todos os evangelistas, o que indica sua relevância teológica e pedagógica. João, ao iniciar com depois disso, conecta o episódio à sequência de ações e discursos anteriores, situando o leitor em um contexto contínuo da missão de Jesus. Essa introdução mostra que o milagre não é isolado, mas parte de um plano maior de revelação progressiva. Ao localizar o evento após um confronto com os líderes religiosos, João 5, João destaca a tensão entre os que rejeitam Jesus e as multidões que o seguem por interesse.
Isso prepara o cenário para revelar o contraste entre a fome física e a verdadeira busca espiritual. Professor, explique aos seus alunos assim. João começa dizendo, depois disso, porque ele quer que a gente entenda que esse milagre faz parte de algo muito maior. Jesus não estava apenas alimentando pessoas. Ele queria mostrar que tem poder, que cuida da gente e que cada coisa que ele faz tem um sentido. Esse milagre foi tão especial que está nos 4 evangelhos, e isso mostra o quanto ele é importante para a nossa fé. Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus, dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. A expressão, depois disso, conecta o capítulo 6 com os eventos do capítulo 5, onde Jesus confronta os líderes judeus em Jerusalém, durante uma possível celebração da Páscoa. João quer mostrar que a multiplicação dos pães não surge do nada, mas está ligada à crescente oposição religiosa e ao avanço da revelação de quem Jesus é. Esse pano de fundo é essencial para entender o impacto do milagre. Depois de ser rejeitado por parte dos judeus, Jesus se afasta com os discípulos, mas continua revelando sua missão. A proximidade com a Páscoa também adiciona um simbolismo importante. O pão que será multiplicado aponta para o verdadeiro alimento espiritual, o cordeiro que será entregue. Para explicar isso de forma simples aos alunos, João menciona, depois disso, para nos lembrar que esse milagre aconteceu logo após Jesus ter falado com os judeus em Jerusalém. Ele estava sendo rejeitado por alguns, mas mesmo assim continuava mostrando quem ele era. A festa da Páscoa estava próxima, e tudo isso ajuda a entender que Jesus é o verdadeiro alimento que Deus nos enviou. Vamos para o próximo subtópico. O milagre. Subtópico 1.2. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Esse milagre é o único registrado nos 4 evangelhos, o que evidencia sua relevância singular no ministério de Jesus. João, ao narrar esse episódio, destaca não apenas a multiplicação em si, mas a revelação do poder ilimitado do Filho de Deus. A ênfase não está apenas no alimento físico, mas na autoridade divina que transcende as limitações humanas. A repetição do milagre nos 4 relatos canônicos nos convida a olhar para além do evento em si e reconhecer sua função como sinal. Jesus demonstra que tem domínio sobre a criação, mas também comunica que sua missão é saciar a alma com algo eterno. O milagre, portanto, aponta para quem ele é, o Deus que provê e se revela. Para explicar isso de forma simples aos alunos, podemos dizer que esse milagre foi contado por todos os 4 evangelistas, o que mostra o quanto ele é importante. João quis mostrar que Jesus não só fez um grande feito, mas revelou um poder que vai muito além da comida. Ele estava mostrando que tem autoridade divina e que pode cuidar da nossa vida em todas as áreas. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. João destaca a imagem de Jesus alimentando uma grande multidão como forma de revelar sua compaixão e poder. Ao mencionar homens, mulheres, jovens e crianças, o evangelista evidencia o alcance universal da ação de Cristo, e isso aponta para um cuidado que não faz distinções e para uma provisão que ultrapassa o esperado, revelando o caráter inclusivo do reino de Deus. Essa descrição também reforça a identidade messiânica de Jesus como o bom pastor, que supre as necessidades de todos os que o seguem. O milagre não foi apenas grandioso em número, mas em significado. Mostra que Cristo é suficiente para todos, independente de idade, condição ou gênero, revelando um Deus que se importa com cada detalhe da vida humana. Para explicar isso de forma simples aos alunos, podemos dizer que João quis mostrar que Jesus não alimentou apenas um grupo pequeno, mas uma multidão enorme com homens, mulheres, jovens e crianças. Isso mostra como Jesus se importa com todos, sem deixar ninguém de fora. O milagre foi grande porque o amor de Jesus é grande também, e ele cuida de todos que o seguem.
Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino, que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. João capítulo 6, versículo 11 ao 13. Vamos para a referência. João 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Esse ponto já foi introduzido no slide anterior, mas aqui vamos reforçar sob uma nova perspectiva. João revela nesse milagre o poder criador e divino de Jesus. A multiplicação dos pães e peixes é mais do que uma simples providência material. É uma manifestação do poder de Deus, capaz de trazer à existência o que não existia. Ao realizar este milagre, Jesus demonstra que o poder criador, que trouxe o universo à existência, também opera em seu ministério. Esse milagre está intimamente ligado à identidade messiânica de Jesus, que tem o poder não só de curar, mas de criar abundância a partir de uma necessidade. Essa revelação nos lembra que Jesus não é apenas o provedor, mas também o Criador divino, que supre nossas necessidades de maneira infinita. Para explicar isso de forma simples aos alunos, podemos dizer que já vimos que Jesus fez um grande milagre, mas aqui ele mostra algo ainda maior: o poder de criar o que antes não existia. Como Deus criou o mundo, Jesus também criou comida do nada para uma multidão. Isso nos ensina que Jesus não só ajuda, ele tem o poder de criar e transformar tudo ao nosso redor. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Diferente dos milagres de cura, que restauram o que já existe, o milagre da multiplicação cria a partir da escassez. Isso o torna único entre os sinais de Jesus, pois revela um poder que vai além da restauração, revela a criação. A multiplicação dos pães e peixes mostra que Jesus não apenas resolve problemas, mas age como o próprio Deus Criador, que traz à existência o que não havia. Esse milagre também possui uma dimensão coletiva, enquanto os milagres de cura, em geral, eram individuais. Aqui, Jesus impacta uma multidão ao mesmo tempo, ensinando que sua provisão é abundante e acessível a todos. Ele demonstra que, ao confiar nele, o povo não apenas encontra solução, mas descobre uma nova realidade espiritual de comunhão e sustento. Para explicar isso de forma simples aos alunos, podemos dizer que esse milagre foi diferente dos outros porque Jesus não apenas curou alguém, ele criou algo novo para alimentar milhares de pessoas. Foi um milagre coletivo, que mostrou que o amor e o poder de Jesus são tão grandes que podem alcançar todos ao mesmo tempo, com sobra e com cuidado. Vamos para o próximo subtópico. Qual era o interesse da multidão? Subtópico 1.3. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Esse ponto já foi introduzido anteriormente, mas aqui vamos reforçar sob uma nova perspectiva. Jesus percebeu que muitos seguiam seus milagres, não pela mensagem que ele pregava. Ele foi confrontado com a realidade de que o povo estava mais interessado nos benefícios materiais que ele podia oferecer do que em escutar a palavra que transformaria suas vidas. Isso ilustra um dos maiores desafios do ministério de Jesus: a tendência humana de buscar a ajuda de Deus para satisfazer desejos temporários. Enquanto isso, ignoram a oferta de vida eterna. No contexto dos milagres, a multidão procurava por soluções imediatas, mas Jesus apontava para a verdadeira necessidade, a cura espiritual. Ao alimentar fisicamente a multidão, ele fazia uma ponte para falar sobre a alimentação espiritual que ele oferece, um alimento que leva à vida eterna. Isso revela a profundidade da missão de Jesus, que vai muito além de prover apenas as necessidades físicas.
Para explicar isso de forma simples aos alunos, fale a ele que muitas pessoas seguiam Jesus apenas pelos milagres e curas, mas não queriam entender a mensagem dele. Jesus sabia disso e queria mostrar que, além de nos dar o que precisamos, ele veio para nos ensinar algo mais profundo sobre Deus e a vida eterna. Ele quer que a gente vá além da necessidade imediata e busque o verdadeiro alimento espiritual. Em Jerusalém, Jesus enfrentava forte oposição dos líderes religiosos judeus. Não apenas rejeitavam-no como o Messias, mas também tramavam contra sua vida. Essa rejeição era uma continuação da resistência que ele encontrava entre os líderes, que não reconheciam sua autoridade divina. Jesus sabia que sua missão era incompreendida e que essa resistência culminaria na sua morte, um plano que, na soberania de Deus, tinha propósito de salvação. Essa situação reflete a tensão crescente entre o que Jesus representava, a verdade divina, e a dureza de coração dos líderes que, ao contrário do povo simples, não conseguiam enxergar o cumprimento das promessas messiânicas. A oposição se tornava uma parte essencial do caminho de Cristo até a cruz, onde sua morte traria redenção para todos. Para explicar isso de forma simples aos alunos, explique que, em Jerusalém, os líderes religiosos não aceitavam que Jesus fosse o Messias, e o rejeitavam tanto que queriam até matá-lo. Eles não conseguiam entender que ele era enviado por Deus para salvar a humanidade. Jesus sabia disso, mas mesmo assim continuava cumprindo sua missão, porque sabia que sua morte seria para trazer a salvação a todos. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou este desejo. João capítulo 6, versículo 2. Vamos para a referência. João 6, versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus desejava estar a sós com os discípulos para ensiná-los e descansar. Porém, a multidão, em busca de milagres, logo o seguiu. Esse episódio destaca a dificuldade de Jesus em equilibrar sua missão de ensino com a demanda incessante por sinais e curas. Mesmo querendo momentos de intimidade com seus discípulos, ele nunca deixou de atender às necessidades do povo, revelando sua compaixão e missão de salvação para todos. Para explicar isso de forma simples aos alunos, explique que Jesus queria estar com os discípulos para ensiná-los e descansar um pouco, mas a multidão sempre o seguia, querendo mais milagres. Isso nos mostra que, mesmo quando ele precisava de tempo para os discípulos, Jesus se importava profundamente com as pessoas e sempre atendia às suas necessidades. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como Filho de Deus. Jesus percebeu que, embora a multidão o seguisse por seus milagres, não estavam realmente interessados em ouvir suas palavras como Filho de Deus. Eles buscavam apenas satisfazer suas necessidades imediatas, sem compreender a profundidade da mensagem espiritual que ele trazia. Essa situação evidenciava a diferença entre o que as pessoas queriam e o que Jesus estava oferecendo. Algo muito mais profundo e eterno, que era a salvação. Diga aos seus alunos que as pessoas seguiam Jesus porque queriam milagres, mas não estavam dispostas a ouvir a mensagem que ele queria ensinar. Jesus sabia disso e queria mostrar que, além de fazer milagres, ele tinha algo muito mais importante para oferecer: a palavra de Deus, que pode mudar nossas vidas para sempre. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. João capítulo 6, versículo 27. Vamos para a referência. João 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. No dia seguinte, Jesus se depara com a mesma multidão, que ainda buscava mais pão, sem entender o real significado do milagre que haviam testemunhado. Ele a confronta, mostrando que estavam focados apenas nas necessidades materiais,
enquanto ignoravam o verdadeiro pão do céu, aquele que pode alimentar suas almas e dar vida eterna. Essa situação revela como, muitas vezes, as pessoas se concentram no imediato e negligenciam o espiritual, que é o alimento que Cristo oferece. Para explicar isso de forma simples aos alunos, diga a ele que, no dia seguinte, a multidão voltou a procurar Jesus, mas apenas porque queria mais comida. Jesus explicou que eles estavam focados no que era temporário, enquanto o verdadeiro pão, que alimenta a alma e nos dá a vida eterna, era Ele. Isso nos ensina que não devemos apenas buscar o que é imediato, mas o que é eterno em Cristo. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. Hoje em dia, a busca por milagres muitas vezes substitui o desejo de conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Embora as pessoas se apressam atrás de soluções imediatas, como os milagres, poucas se dedicam a ouvir e aplicar os ensinamentos de Cristo. Isso reflete uma tendência de buscar a satisfação rápida e material, em vez de buscar o alimento espiritual que nos transforma internamente e nos conduz à vida eterna. Explique aos alunos que, hoje, assim como naquela época, as pessoas procuram milagres e respostas rápidas, mas muitas vezes não se importam em ouvir o que Deus quer nos ensinar. Jesus nos mostra que precisamos mais da sua palavra do que de qualquer coisa temporária, pois é ela que transforma nossas vidas de verdade. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Jesus entende as necessidades humanas, mas sabe que milagres, por mais impressionantes que sejam, não são suficientes para resolver os problemas mais profundos das pessoas. Ele nos ensina que o verdadeiro alimento para a alma não vem dos sinais externos, mas da palavra de Deus, que transforma a vida interior. Enquanto os milagres podem trazer alívio momentâneo, é a profundidade espiritual da relação com Cristo que traz a verdadeira paz e cura. Você pode resumir para o aluno assim: Jesus sabe que as pessoas têm muitas necessidades, mas Ele também entende que milagres não são suficientes para mudar nossas vidas de verdade. O que realmente precisamos é da palavra de Deus, que nos alimenta e transforma por dentro, trazendo paz e sentido para a nossa vida. Vamos para o próximo tópico. Jesus desafia a fé dos discípulos. Tópico 2. E Jesus subiu ao monte. Subtópico 2.1. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Não há uma designação específica para o monte mencionado nesse episódio. O importante é entender que, nesse momento, Jesus buscava um lugar tranquilo para se retirar com os discípulos. A ausência de uma localização exata não diminui o significado do momento. Ao subir ao monte, ele estava se preparando para o ensino mais profundo e para continuar seu ministério, mostrando como é vital ter momentos de reflexão e oração, mesmo em meio à agitação. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que o monte onde Jesus subiu não tem um nome específico, mas o que realmente importa é que ele queria um tempo de tranquilidade com seus discípulos. Isso nos ensina que, assim como Jesus, precisamos de momentos de reflexão e descanso para crescer espiritualmente. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Na região montanhosa, como em outras áreas semelhantes, havia várias elevações de terreno que, embora não fossem muito altas, serviam como locais adequados para Jesus se retirar com seus discípulos. Essas elevações permitiam que ele se afastasse da agitação das multidões e, ao mesmo tempo, estivesse em um lugar mais tranquilo para ensinar. Ao subir ao monte e se sentar com os discípulos, Jesus criava um ambiente propício para o ensino profundo e íntimo.
Precisamos fazer com que os alunos entendam que o monte onde Jesus subiu não precisava ser uma grande montanha. Qualquer elevação simples servia como um local adequado para ele ensinar. Isso nos mostra que, muitas vezes, não é o lugar em si, mas o propósito de nosso coração e a disposição para aprender e crescer que tornam qualquer momento de reflexão significativo. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. A partir do monte, Jesus avistou uma multidão se aproximando. Esse momento é significativo porque, mesmo em busca de um tempo de retiro e ensino para seus discípulos, a necessidade do povo por cura e orientação era urgente. Jesus, em sua compaixão, não recusou a oportunidade de ministrar a eles, mostrando que sua missão envolvia atender às necessidades espirituais e físicas das pessoas, independentemente do momento ou circunstância. Explique aos seus alunos que Jesus, mesmo quando buscava momentos de descanso e ensino com os discípulos, estava sempre atento às necessidades das pessoas ao seu redor. Quando ele viu a multidão, não se afastou, mas continuou a cumprir sua missão de servir e ensinar, mostrando como devemos estar atentos aos outros, mesmo quando precisamos de descanso. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? João capítulo 6, versículos 5 e 6. Vamos para a referência. João 6, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Neste momento, Jesus decide testar a fé de seus discípulos, especialmente de Filipe, perguntando-lhe de onde eles conseguiriam comprar pão para alimentar a multidão. A pergunta de Jesus não era apenas uma dúvida prática, mas uma oportunidade de ensino. Filipe, como outros discípulos, estava limitado pela visão humana e material, sem perceber que Jesus, o pão da vida, estava diante deles, pronto para prover de uma forma miraculosa. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que Jesus fez essa pergunta a Filipe para ensinar-lhe que, mesmo nas situações impossíveis, Deus tem poder para prover. Jesus sabia que não havia pão suficiente, mas queria mostrar que a verdadeira solução para as necessidades humanas vem dele, e não das nossas limitações. Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. O relacionamento de Jesus com seus discípulos era sempre pautado por ensinamentos que iam além do que era imediato. Cada interação com eles tinha uma finalidade de crescimento espiritual e revelação do caráter de Deus. Mesmo nas situações cotidianas, como aqui estamos vendo, Jesus usava os acontecimentos para ensinar verdades espirituais profundas, preparando seus discípulos para a missão que eles teriam no futuro. Precisamos fazer com que os alunos compreendam que o relacionamento de Jesus com seus discípulos não era apenas baseado em milagres e curas, mas em ensinamentos profundos que os preparavam para entender a verdadeira missão de Cristo. Isso nos ensina que a verdadeira aprendizagem vem das experiências diárias, sempre com o foco em nosso crescimento espiritual. Vamos para o próximo subtópico. O desafio para os discípulos. Subtópico 2.2. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Jesus, ao se deparar com uma multidão faminta, usou esse momento para ensinar algo profundo aos seus discípulos. A situação de necessidade da multidão era uma oportunidade para demonstrar a limitação humana e a importância da fé. O Senhor queria mostrar que, por mais que a razão humana tentasse resolver os problemas, a verdadeira solução estava no poder divino. Essa lição sublinha o ensino de que Deus intervém quando nossa capacidade chega ao limite, conduzindo-nos à confiança nele. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que Jesus utilizou a situação de uma multidão necessitada para ensinar seus discípulos sobre a limitação humana e a importância da fé. Embora a solução humana fosse impossível,
A intervenção divina mostrou que a verdadeira provisão vem de Deus. Esse milagre ensina que, mesmo diante de desafios impossíveis, podemos confiar no poder de Deus para suprir todas as nossas necessidades. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. No momento em que Jesus desafia os discípulos, ele os ensina que, embora o esforço humano seja essencial, existem desafios que só podem ser vencidos com a ajuda divina. A missão evangélica é repleta de obstáculos que, por mais que tentemos superá-los com nossas forças, exigem um poder maior. A lição é clara. A dependência de Deus é fundamental para o cumprimento da missão de espalhar o Evangelho, pois sem ele, o esforço humano se torna insuficiente. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que, quando Jesus desafiou os discípulos, ele mostrou que muitos dos desafios da missão não podem ser resolvidos apenas com esforço humano. A missão de pregar o Evangelho exige não só trabalho, mas também a ajuda de Deus. Por isso, é importante confiar no poder divino, pois sem ele, nossas forças não são suficientes para enfrentar todos os desafios que surgem. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. João capítulo 6, versículo 7 ao 10. Vamos para a referência. João 6, versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe. Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Versículo 10. E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus colocou Filipe à prova, desafiando-o a encontrar uma solução para a necessidade imediata da multidão faminta. Este teste foi uma oportunidade para o discípulo perceber a limitação humana diante de uma situação impossível. Ao fazer isso, Jesus ensinou que os recursos humanos são insuficientes para resolver os problemas mais complexos, mas que, com a intervenção divina, até mesmo as situações mais difíceis podem ser superadas. Explique aos seus alunos que, ao colocar Filipe à prova, Jesus mostrou que, muitas vezes, enfrentamos dificuldades que estão além de nossas capacidades humanas. Filipe não sabia como alimentar aquela grande multidão, mas Jesus queria ensinar-lhe que, quando confiamos em Deus, Ele pode nos surpreender com soluções que vão além do que imaginamos. É importante entender que, com Deus, não há desafios impossíveis. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Jesus usou essa situação para ensinar aos discípulos sobre a limitação humana diante de desafios complexos. Ao confrontá-los com um problema aparentemente impossível, ele destacou que, por mais que tentássemos resolver questões difíceis com nossas próprias forças, a verdadeira solução vem da dependência de Deus. A lição é clara. Nossa habilidade humana tem limites, mas com a intervenção divina, podemos superar qualquer barreira. Precisamos fazer com que os alunos compreendam que Jesus, ao apresentar esse desafio aos discípulos, estava mostrando como a limitação humana não é capaz de resolver problemas complexos sozinha. Quando enfrentamos situações difíceis, nossa força humana é insuficiente, mas com a ajuda de Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Esse é o verdadeiro ensino de confiança em Deus. Naquele local, não havia comida suficiente nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. Jesus, ao perceber a situação da multidão, usou o momento de escassez para ensinar aos discípulos sobre a limitação humana frente aos desafios. A falta de recursos naquele local foi um contexto em que Jesus demonstrou a fé necessária para ver além das dificuldades. O milagre da multiplicação dos pães e peixes ilustra como, diante das impossibilidades humanas, a ação divina pode suprir as necessidades, mostrando o poder transformador
e a provisão de Deus em momentos críticos. Para explicar isso de forma simples aos alunos, precisamos mostrar que, quando a situação parece impossível, Deus pode agir de maneiras extraordinárias. A falta de comida na multidão foi um momento onde os discípulos aprenderam que, mesmo diante das dificuldades, a fé em Jesus pode transformar qualquer impossibilidade em uma solução surpreendente. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. João capítulo 6, versículo 6 e versículo 14. Vamos para a referência. João 6, versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. João 6, versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus usou o desafio da escassez de recursos para testar a fé de seus discípulos, ensinando-os sobre a dependência de Deus em situações difíceis. O propósito não era apenas suprir uma necessidade imediata, mas também promover o crescimento espiritual dos discípulos, guiando-os a compreender que a verdadeira confiança em Deus vai além das soluções materiais. O teste da fé era uma oportunidade para que eles aprendessem a confiar plenamente na provisão divina, mesmo quando as circunstâncias pareciam desafiadoras. Precisamos fazer com que os alunos compreendam que, quando Jesus desafiou a fé dos discípulos, ele queria que eles crescessem espiritualmente. Mesmo quando as situações parecem impossíveis, Deus está nos ensinando a confiar nele e a depender de sua ajuda. Esse momento foi uma oportunidade para os discípulos aprenderem a verdadeira fé, que vai além das soluções que podemos encontrar sozinhos. Vamos para o próximo subtópico. Uma lição de provisão. Subtópico 2.3. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. João capítulo 6, versículo 9. Vamos para a referência. João 6, versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Esse episódio, que já foi mencionado anteriormente no contexto do milagre da multiplicação dos pães e peixes, destaca um momento específico: a descoberta de um menino com a pequena quantidade de alimentos. Este detalhe parece simples, mas revela o modo como Jesus utiliza até os recursos mais escassos para manifestar seu poder. A lição que podemos extrair dessa parte é a forma como Jesus valoriza a disposição de cada pessoa, por menor que seja a contribuição, e como ele pode multiplicar aquilo que entregamos a ele em fé. Como já foi tratado anteriormente, precisamos fazer com que os alunos compreendam que, mesmo quando a situação parece difícil, Deus pode usar até as menores coisas para fazer algo grandioso. A história do menino com os 5 pães e 2 peixinhos mostra como, ao entregarmos o que temos, por mais simples que seja, Deus pode multiplicar e transformar nossa oferta em uma bênção para muitos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. Esse ponto já foi abordado anteriormente, mas agora, ao detalharmos o milagre de Jesus, é importante observar como ele deu graças ao Pai antes de realizar a multiplicação. Este gesto de gratidão, mesmo diante da escassez, enfatiza a importância da confiança e da dependência de Deus em todas as circunstâncias. Multiplicação dos pães e peixes não é apenas um milagre físico, mas uma demonstração do poder de Deus para prover, trazendo à tona uma lição sobre a fé que se expressa na ação de agradecer, mesmo antes da solução. Como já discutido antes, precisamos fazer com que os alunos compreendam que, antes de realizar o milagre, Jesus deu graças a Deus. Isso nos ensina que, mesmo em situações difíceis, devemos confiar em Deus e agradecer por aquilo que temos. Ao fazer isso, Jesus nos mostrou que a fé em Deus e a gratidão podem transformar qualquer situação e trazer soluções milagrosas, mesmo quando tudo parece escasso. A quantidade foi tão grande
que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim, todos comeram até se saciar. Como já foi abordado no contexto anterior, é importante ressaltar que a abundância resultante desse milagre não foi apenas suficiente para alimentar a multidão, mas também deixou sobras. A lição aqui é profunda. Quando Deus age, sua provisão é sempre mais do que suficiente. Este detalhe do milagre revela o caráter de Deus, que não só supre as necessidades, mas faz com que haja abundância. A abundância de pão e peixe simboliza a generosidade divina, mostrando que em Cristo sempre há o suficiente, e até mais, para todos. Como já foi explicado, precisamos fazer com que os alunos entendam que, além de todos se alimentarem, ainda sobraram alimentos, mostrando que Deus sempre nos dá mais do que precisamos. Esse milagre nos ensina que, quando Deus age, Ele não apenas nos supre, mas nos dá o suficiente para que também possamos compartilhar com os outros. Jesus nos ensina a confiar que sempre haverá abundância em suas mãos. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Como este princípio já foi abordado anteriormente, agora aprofundamos destacando que a lição central do milagre da multiplicação é a revelação de um Deus que age de maneira extraordinária em favor dos que confiam nele. Não se trata apenas de suprir uma necessidade física, mas de mostrar que a fé verdadeira abre espaço para que soluções divinas se manifestem além do que podemos prever. Deus continua a surpreender seu povo, reafirmando que a confiança plena nele é o caminho para experimentar o sobrenatural. Como já vimos antes, você pode explicar aos seus alunos que Deus sempre surpreende aqueles que confiam nele, trazendo soluções que vão além do que podemos imaginar. A história da multiplicação dos pães e peixes nos ensina que, mesmo diante de dificuldades, Deus manifesta seu poder de formas maravilhosas para cuidar de quem acredita de verdade. Vamos para o próximo tópico. Jesus, o pão que desceu do céu. Tópico 3. Qual é o real interesse da multidão? Subtópico 3.1. No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João capítulo 6, versículo 22 e versículo 24. Vamos para a referência. João 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. João 6, versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. Este assunto é uma retomada do que já foi mencionado anteriormente sobre a reação da multidão após o milagre. Agora aprofundamos o contexto. No dia seguinte à multiplicação, a multidão continuava buscando Jesus, mas com interesses voltados mais para o alimento material do que para a mensagem espiritual. A movimentação até Cafarnaum revela a persistência do povo em procurar por benefícios imediatos, sem compreender plenamente quem era Jesus. Essa busca limitada desafia-nos a refletir sobre a verdadeira motivação do nosso relacionamento com Cristo. Como este tema já foi introduzido, você pode explicar aos seus alunos que, no dia seguinte ao milagre, a multidão continuou procurando Jesus, mas ainda focada apenas no alimento que receberam. Isso mostra que muitas vezes as pessoas buscam a Deus apenas para resolver problemas do dia a dia, sem entender que o maior presente que Ele oferece é a vida eterna e a transformação do coração. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6:26. Este ponto é uma continuidade do que já foi tratado anteriormente sobre a busca da multidão. Agora, aprofundamos o foco na repreensão de Jesus. Ele revela que o interesse do povo era motivado pela satisfação material
e não pela compreensão espiritual dos sinais. Essa declaração destaca a necessidade de buscarmos Jesus não apenas por aquilo que ele pode nos dar, mas pelo que ele é, o próprio pão da vida. A crítica de Jesus nos chama a uma fé genuína, que ultrapassa interesses momentâneos e deseja um relacionamento verdadeiro com Deus. Como já foi tratado antes, explique aos seus alunos que Jesus mostrou à multidão que eles estavam mais interessados na comida do que em entender quem ele realmente era. Isso nos ensina que não devemos buscar Jesus apenas por aquilo que ele pode nos dar, mas porque ele é o nosso Salvador, o verdadeiro pão da vida que sacia a nossa alma de maneira completa e eterna. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. Este ponto é uma retomada do que já foi mencionado sobre a motivação da multidão. Mas agora aprofundamos o entendimento. O Senhor percebeu que a visão que tinham dele era limitada a um líder terreno, capaz de prover apenas benefícios materiais. Jesus desejava que eles enxergassem além, reconhecendo sua missão espiritual e redentora. A limitação da percepção humana em focar apenas no que é imediato e visível é um desafio constante, e a fé verdadeira nos chama a olhar para a eternidade e para a transformação interior que Cristo oferece. Como já vimos anteriormente, você pode explicar aos seus alunos que Jesus sabia que a multidão queria apenas um líder que resolvesse seus problemas do dia a dia. Eles não entendiam que Jesus veio para muito mais do que isso. Ele veio para salvar, transformar e dar vida eterna. Precisamos ensinar aos alunos que buscar Jesus é reconhecer quem ele é, e não apenas o que ele pode fazer por nós. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 32 e 33. Vamos para a referência. João 6, versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. João 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Este ponto é uma continuidade do que já foi tratado sobre a motivação da multidão e agora aprofunda o contraste entre as necessidades materiais e espirituais. Jesus usa a metáfora do pão do céu para revelar que sua missão vai além de simplesmente satisfazer a fome física. O verdadeiro alimento que ele oferece é espiritual e eterno. A multidão ainda não compreendia que, enquanto o pão físico sacia temporariamente, o pão celestial, que é Cristo, satisfaz plenamente as necessidades mais profundas do ser humano. Como já vimos antes, você pode explicar aos seus alunos que, embora a multidão estivesse buscando Jesus apenas pelo pão que sacia a fome momentânea, ele estava oferecendo algo muito mais valioso: o pão do céu. Esse pão não é físico, mas espiritual, e é ele quem pode saciar verdadeiramente a nossa alma de maneira eterna. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Esse ponto é uma continuação do que já foi abordado sobre a falta de entendimento da multidão. O milagre da multiplicação dos pães e peixes servia como um sinal de algo muito maior, a revelação de Jesus como o verdadeiro pão da vida. A multidão focava no benefício material imediato, sem compreender que o propósito de Jesus era oferecer a salvação eterna. A multiplicação era uma representação visível da provisão divina, mas o pão verdadeiro, que sacia para sempre, é Cristo, que oferece vida em abundância. Como já foi explicado, você pode explicar aos seus alunos que a multidão não entendia que a multiplicação dos pães era apenas um sinal de algo maior. Jesus, o verdadeiro pão da vida. Eles estavam mais preocupados com o pão que preenchia a barriga. Mas Jesus queria oferecer algo muito mais importante, algo que pudesse saciar a alma de todos para sempre. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. João capítulo 6, versículo 27. Vamos para a referência.
João 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Este ponto é uma continuidade do que já foi abordado anteriormente sobre a falta de entendimento da multidão em relação ao verdadeiro pão que Jesus oferece. No versículo 27, Jesus deixa claro que a verdadeira fome que ele veio apaziguar não é a fome física, mas a fome espiritual, aquela que só ele pode satisfazer. A fome humana é profunda, muitas vezes invisível, e só o Cristo vivo, o pão da vida, pode preencher essa carência interior, oferecendo algo que vai além da satisfação temporária e material. Como já vimos antes, você pode explicar aos seus alunos que Jesus é o verdadeiro pão que apazigua a fome do ser humano. Isso significa que, embora a comida física nos satisfaça por um tempo, só Jesus pode nos dar a verdadeira satisfação, a que dura para sempre. Ele veio para saciar a fome que sentimos em nosso coração e dar-nos uma vida plena e eterna. Vamos para o próximo subtópico. O pão do céu. Subtópico 3.2. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Esse ponto é uma continuação da explicação sobre a identidade do pão do céu. Não há necessidade de debates, pois a identidade do pão celestial é claramente revelada por Jesus em sua declaração. Ele é o próprio pão da vida. Ao afirmar que ele é o pão que desceu do céu, Jesus está se revelando como a única fonte verdadeira de vida e satisfação espiritual. Ele é o alimento que dá vida eterna, ao contrário dos manás que alimentaram os israelitas no deserto, que eram temporários e não duraram. Como já foi explicado antes, você pode explicar aos seus alunos que o pão do céu é Jesus, e não há dúvida sobre isso. Ele mesmo se declarou como esse pão, o único capaz de dar vida eterna. Isso significa que, para ter uma vida cheia de propósito e paz, precisamos nos alimentar dele, não só fisicamente, mas espiritualmente, através da sua palavra e do seu ensinamento. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: Eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Esse ponto aprofunda a revelação de Jesus sobre sua identidade divina, algo que é central no Evangelho de João. Ao usar a expressão "eu sou", Jesus não só se identifica com a divindade, mas também faz uma clara referência ao nome de Deus revelado a Moisés no Antigo Testamento. Êxodo 3:14. As 7 declarações de "eu sou" no Evangelho de João são uma forma de mostrar que Jesus é a manifestação plena de Deus entre nós, cumprindo o papel messiânico e revelando seu caráter divino. Essas declarações não apenas validam sua identidade como Filho de Deus, mas também afirmam seu papel essencial em nossa salvação e vida eterna. Como já foi mencionado antes, você pode explicar aos seus alunos que quando Jesus usa a expressão "eu sou", ele está se revelando como Deus, o mesmo Deus que falou com Moisés. Agora, vamos entender que Jesus fez 7 declarações importantes no Evangelho de João, que vão nos ajudar a compreender quem ele realmente é. Essas afirmações como "eu sou o pão da vida" e "eu sou a luz do mundo" mostram a missão de Jesus e como ele é a única fonte de vida verdadeira. No próximo slide, vamos explorar essas 7 declarações e o que elas significam para nossas vidas. Agora vamos abordar as 7 declarações de Jesus. No primeiro temos: Eu sou o pão da vida. João 6, versículo 35, 48 e 51. O pão é um alimento essencial para a vida. Ele sustenta o nosso corpo. Jesus diz que ele é o pão da vida, ou seja, ele nos dá a força e a energia espiritual para viver. Assim como comemos pão para não morrer de fome, precisamos de Jesus para ter vida verdadeira e para sermos felizes de verdade. Pergunte aos alunos: o que acontece se ficarmos sem comida por muito tempo? Eles vão entender que precisamos de alimento para viver.
Depois, explique que Jesus é como esse alimento espiritual. Sem ele, nossa alma fica faminta. Segundo, eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. João 9, versículo 5. A luz ajuda a gente a ver o caminho, a não se perder. Jesus é a luz porque ele mostra a verdade e nos guia para viver da melhor maneira. Sem ele, ficamos no escuro, sem saber o que fazer. Agora, pergunte aos alunos: o que acontece quando andamos em um lugar escuro? Eles vão perceber que é difícil e pode ser perigoso. Depois, diga que Jesus é a luz que ilumina nossos passos e nos ajuda a tomar as decisões certas. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas. João 10, versículo 7 e versículo 9. A porta é por onde a gente entra em um lugar seguro. Jesus diz que ele é a porta porque é ele quem nos leva até a salvação e a segurança com Deus. Sem Jesus, não podemos entrar nesse lugar de proteção. Pergunte aos alunos: quando você chega em casa, como você entra? Eles vão responder que através da porta. Depois, explique que Jesus é essa porta que nos permite entrar no refúgio de Deus, onde estamos seguros. Quarto, eu sou o bom pastor. João 10, versículo 11 e versículo 14. O pastor cuida das ovelhas, as guia e protege. Jesus é o bom pastor porque ele cuida de nós, nos protege do mal e nos guia pelo caminho certo, assim como o pastor faz com suas ovelhas. Agora pergunte aos alunos: se você fosse uma ovelha, o que você esperaria de um bom pastor? Eles vão entender que esperam proteção, cuidado e orientação. Explique que Jesus é esse pastor perfeito, que nos cuida com amor. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, versículo 25. Jesus tem o poder de dar vida, até mesmo após a morte. Ele é a ressurreição, porque nos promete que com ele podemos ter vida eterna. Ou seja, ele nos dá uma nova chance para viver eternamente com Deus. Pergunte aos alunos: o que acontece quando uma pessoa morre? Explique que, para muitas pessoas, a morte é o fim. Mas com Jesus, a morte não é o fim. Ele nos dá uma vida que nunca acaba, mesmo depois da morte. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Ele é a verdade que nos mostra o que é certo e errado, e a vida que nos dá paz e felicidade verdadeira. Sem ele, não saberíamos o caminho. Pergunte aos alunos: quando você está perdido, o que você precisa? Eles vão entender que precisam de um mapa ou de uma direção. Explique que Jesus é esse mapa que nos mostra o caminho para Deus e para a felicidade verdadeira. Sétimo, eu sou a videira verdadeira. João 15, versículo 1 e versículo 5. A videira é uma planta que dá frutos. Se você cortar o galho dela, ele morre. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os galhos. Se estivermos ligados a ele, podemos crescer e produzir bons frutos, como boas ações e fé. Sem ele, não conseguimos fazer nada de bom. Pergunte aos alunos: o que acontece se você cortar um galho de uma árvore? Eles vão entender que o galho morre. Depois, diga que nós somos como esses galhos e precisamos estar ligados a Jesus para viver de forma plena. Professores, ao adquirir o nosso slide, todas as explicações detalhadas que discutimos até aqui são anexadas no slide comentado por slide no formato em PDF, e essas explicações acompanham como bônus exclusivo. Como assistiram até aqui? O material é autoexplicativo, um conteúdo completo e didático, prontinho para serem compartilhados com seus alunos. O link está na descrição do vídeo. Desejo bons estudos. Vamos continuar a explicação. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel, no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. João capítulo 6, versículos 50 e 51. Vamos para a referência. João 6, versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. João 6,
versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Em João 6,32, Jesus compara o maná dado a Israel no deserto com o verdadeiro pão que desce do céu, referindo-se a si mesmo. O maná foi um alimento físico e temporário, mas Jesus oferece vida eterna, algo profundo e duradouro. Ao afirmar que quem comer desse pão viverá para sempre, em João 6, versículos 50 e 51, ele destaca que, enquanto o maná saciou a fome momentânea, ele é a única solução para a fome espiritual eterna do ser humano. Como já foi mencionado, você pode explicar aos seus alunos que Jesus compara o maná, que saciou Israel no deserto, com ele mesmo, o pão do céu. O maná era apenas um alimento temporário, mas Jesus oferece vida eterna. Ele diz que quem se alimentar dele viverá para sempre, mostrando que enquanto as coisas do mundo podem satisfazer momentaneamente, só ele pode nos dar a verdadeira satisfação e uma vida plena e eterna. Vamos para o próximo subtópico. O que é comer o pão? Subtópico 3.3. Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de "o pão vivo que desceu do céu" para "o pão que eu der é a minha carne". João capítulo 6, versículo 51. Vamos para a referência. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como já discutido anteriormente, Jesus se apresenta como o pão da vida, um alimento espiritual que vai além das necessidades materiais. Agora, ele faz uma transição crucial, afirmando que "o pão que eu der é a minha carne". Essa mudança revela que, para que a humanidade receba a vida eterna, é necessário mais do que um milagre físico. É necessário o sacrifício de Jesus na cruz, onde ele entrega sua própria vida, proporcionando salvação e vida eterna para todos que crerem nele. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que quando Jesus diz "o pão que eu der é a minha carne", Jesus está nos mostrando que a verdadeira vida eterna não vem apenas de milagres, mas do seu sacrifício. Ele está se oferecendo como o alimento espiritual que satisfaz as necessidades mais profundas do ser humano. Isso nos ensina que, para alcançar a salvação, precisamos aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, que nos dá vida para sempre. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue". 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25. Vamos para a referência. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: "Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim". Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim". Como já mencionado anteriormente, a conexão entre o pão e a carne de Jesus se aprofunda na ceia do Senhor, quando Paulo, em 1 Coríntios 11, 24 e 25, associa simbolicamente o pão com o corpo de Cristo e o vinho com seu sangue. Essa associação é fundamental para entendermos o significado espiritual da ceia. Ao partilhar do pão e do vinho, o crente não apenas rememora o sacrifício de Cristo, mas também se identifica com ele, recebendo a promessa de vida eterna através do seu corpo entregue na cruz. Explicando de forma simples aos seus alunos, Paulo, ao falar sobre a ceia do Senhor, diz que o pão representa o corpo de Jesus e o vinho seu sangue. Isso nos ensina que, ao participarmos da ceia, lembramos do sacrifício de Jesus por nós e afirmamos nossa fé no poder desse sacrifício. A ceia é um lembrete poderoso de que, através do corpo e sangue de Cristo, temos a promessa da vida eterna. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz,
onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Já discutimos anteriormente a relação entre o pão e a carne de Cristo, e agora aprofundamos esse significado. Ao falar da partilha da sua carne, Jesus se refere claramente à sua morte na cruz. Esse ato representa a entrega voluntária da sua vida pelos pecadores que se arrependem e creem. É por meio desse sacrifício que ele proporciona a salvação e a vida eterna, reafirmando que somente através dele a alma humana encontra plenitude e reconciliação com Deus. Você pode explicar aos seus alunos que, quando Jesus fala sobre dar a sua carne, ele está falando da sua morte na cruz. Isso quer dizer que ele entregou sua vida por todos os que se arrependem e acreditam no Evangelho. Foi por meio desse sacrifício que ele nos ofereceu salvação e vida eterna. É um ato de amor que nos convida a confiar nele com todo o nosso coração. Agora vamos para a conclusão. Nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. Nossa próxima lição será a lição de número 5, com o tema A Verdade que Liberta. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Até a próxima lição. Deus abençoe.